Perfeito. Então, Numa questão, por exemplo, tem alguns estudos que falam que a depressão alguns tipos de depressão têm origem genética. A ansiedade pode ter essa origem também genética, ou qualquer pessoa, devido aos pensamentos, os sentimentos que ela tem, pode desenvolver a ansiedade? não existe nada muito claro sobre essa questão da genética. O que a gente pode considerar é que nós temos uma suscetibilidade a responder a certos estímulos, né? E isso depende da minha forma, da minha reatividade em termos de organismo. Isso é genético, né? Mas não que eu adquira, né, um gene, né, apesar de que já tem mapeado genes que têm relação com características e que há uma probabilidade da pessoa ficar mais depressiva do que o outro, dependendo do contexto a que ele foi exposto. Então, mil e umas probabilidades têm que se cruzarem para poder a gente entender isso. Isso é tão complexo, né? Porque nós somos seres de probabilidade, né? E agora, a ansiedade, eu acredito que tem a ver muito mais com uma questão situacional, né? Então, eu tenho, sim, uma característica, né, de como reagir a certos estímulos, né? Mas eu acho que é muito mais, eu considero muito mais ela situacional, porque a ansiedade a gente tem. Ela é normal, se você, né? Inclusive, a nível de sobrevivência, o medo e a ansiedade, né, ao longo da nossa evolução, né, doutora, ela nos ajudou, né? Nós não precisamos mais sentir medo, por exemplo. Hoje a gente não sente medo, ou não precisa enfrentar uma fera, né? Mas a gente tem que enfrentar a possibilidade da gente ser abordado aqui na frente da rede, né? Que alguém roube nosso celular, alguma coisa assim. Então, a gente tomar cuidado, né? Então, isso são coisas importantes, né? Mas aí a ansiedade, você vê a diferenciação do medo para a ansiedade. O medo é uma preocupação real com algo iminente que possa estar. A hora que eu cheguei, eu fiquei olhando, onde é que está o Léo? Não abriu a porta, aí você chegou, né? Então eu já estava prestando atenção o que eu podia, né? Mas agora a ansiedade, ela tem a ver com uma preocupação excessiva e que tem muito mais a ver com a forma como eu penso, como eu interpreto aquilo, né? Então, a maneira como eu estou lidando com esses meus pensamentos, com as minhas autoexigências, né? Então, por isso que aí a terapia vai ajudar o paciente a refletir sobre esse modo dele enxergar o mundo, né? De como que ele está deixando, considerando que aquele pensamento, ele vê o mundo através dos pensamentos. E aí, se eu vejo o mundo através dos pensamentos, né, o pensamento me guia, aquele pensamento é verdade. Né? Agora, se eu vejo o pensamento como um pensamento, né, ele é só um pensamento, ele está aqui, ele me ajuda, né? Ele me faz pensar, tomar decisões, lembrar que eu tenho horário para, né, para cuidar dos meus filhos, meus pacientes agendados e tal. Mas eu não preciso seguir à risca o que ele está me dizendo. Que eu acho que é muito isso, né? Eu brinco que a nossa mente, ela também nos prega peças. Então, quando você tá principalmente em uma crise mesmo de ansiedade, sua mente ali, sua cabeça, seus pensamentos, eles estão te dizendo um monte de coisas que não necessariamente é uma verdade, Sim. né? Mas você pega aquilo para você como uma verdade, seja pelo contexto onde você viveu, às vezes até
eu escuto muito isso, né? De que a pessoa sente como se fossem mesmo várias vozes ali na cabeça dizendo um monte de coisa. E o quanto que às vezes não vem mesmo, né? De coisas que você ouviu a sua vida inteira. Entra a questão também, né? Da genética ou da situação. Às vezes você passou por situações na sua vida, você começa a sentir tudo realmente como se fosse uma situação de perigo, né? Parece que você já não consegue mais discernir mesmo o que é um perigo real e o que é o perigo ali da ansiedade mesmo, que você tá naquele estado de alerta e muitas vezes você começa até a entender tudo como um perigo, né? Pegando... É